Eu quero aprofundar um pouco aqui a explicação a respeito de como funciona a função de confirmação da transação. Então, se vocês vierem em funções da biblioteca, vocês conseguem acessar a documentação especificando o que é esperado da confirmação. Então, só para recapitular um pouquinho, aqui no nosso fluxo operacional, eu inicializei a biblioteca, eu iniciei uma nova transação, então vamos dizer que eu iniciei uma venda, capturei todos os parâmetros necessários para realizar essa venda e meu exec transact retornou sucesso. PWHAT OK, venda aprovada. O que eu preciso fazer nesse momento, depois que a venda é aprovada? Eu preciso verificar se essa venda ou qualquer outra transação, né, não necessariamente a venda, mas se ela precisa de uma confirmação. Como que eu valido isso? Eu vou chamar a função getResult solicitando o pwinfo cmfrec. Então, se eu vier aqui no dicionário de dados, só um pouquinho para ele carregar, e eu olhar o que significa esse parâmetro da confirmação, ele vai vir 0 se a transação não requer confirmação ou 1 caso seja uma transação que exige confirmação. Então, se esse parâmetro vier como 1, significa que eu tenho que chamar essa última perna, que é a função da confirmação. Nesse caso, o que eu preciso fazer? Eu preciso passar como parâmetros esses dados que estão especificados aqui embaixo. Então, basicamente, o primeiro parâmetro define qual que é o status de confirmação ou desfazimento que eu quero enviar para essa transação. E aí os demais dados são códigos relacionados à transação que eu vou confirmar ou desfazer, também o nome do provedor, né, da adquirente que eu usei para fazer essa venda, ou enfim, o cancelamento, seja lá qual for a transação. Então, uma informação importante, não é só a venda que necessariamente precisa ser confirmada. Existem outras transações que também podem exigir confirmação. Pode ser que um cancelamento em uma adquirente específica exija que você envie uma confirmação, mas em uma outra adquirente não exija. Pode ser que algum tipo de relatório que você está tentando extrair precise de confirmação. Então, a recomendação é que você sempre valide esse cara aqui para ter certeza se você precisa ou não enviar a confirmação. E aí, eu queria falar um pouquinho a respeito dos status da confirmação. Então, a gente tem uma tabelinha aqui na função de confirmação explicando quais são os status que eu posso enviar para confirmar ou desfazer essa venda, esse cancelamento, enfim. O status mais comum de ser enviado é o de confirmação automática, que é esse primeiro cara aqui, que é o 121. Esses valores estão em hexadecimal. Então, se eu mandar o 121, o que significa? Que eu estou confirmando essa transação em segundo plano. Essa confirmação está acontecendo de maneira transparente para o usuário. A transação foi aprovada, eu imprimi o comprovante, depois que o comprovante foi impresso, eu chamo a função de confirmação e o usuário não fica nem sabendo. Para ele, nada aconteceu. Existe uma outra forma de implementar a confirmação, que é questionando o usuário. Então, eu fiz a venda, imprimi o comprovante e aí eu abro uma janela na tela perguntando para o usuário: olha, você deseja confirmar ou desfazer essa transação? E aí, se o usuário clicar em confirmar, eu chamo a função de confirmação enviando esse status de confirmação manual, porque o usuário teve que ir lá e clicar num botão falando que ele queria confirmar. Caso o usuário selecione a opção de desfazer, aí eu tenho que chamar a função de confirmação mandando esse parâmetro aqui que é para o desfazimento manual. E aí a gente tem também aqui outros status
que também é legal que vocês deem uma analisada, porque podem ser usados, embora com menor frequência. Por exemplo, eu fiz a venda foi aprovada, fui imprimir o comprovante para o usuário. No momento em que eu estava imprimindo o comprovante, aconteceu alguma falha. Acabou minha bobina, não consegui imprimir o comprovante, por exemplo. Nesse caso, você deve enviar um desfazimento por falha na impressão do comprovante. Outro status relevante aqui é o de queda de energia. Fiz minha venda, imprimi o comprovante, ou até durante a impressão, né? Estou lá no processo de imprimir o comprovante, acabou a energia, minha máquina desligou. Eu não consegui mandar a confirmação. Nesse caso em específico, o que você precisa fazer? Quando você reiniciar, né, o computador voltou energia e tudo mais, você abrir a sua aplicação de novo, ela precisa saber que tinha uma venda que estava lá aprovada e que não foi confirmada. E aí essa transação ela precisa ser desfeita, porque a energia acabou antes de que ela fosse confirmada. E aí como que você faz isso? Você manda um desfazimento por queda de energia. Então, aqui que a gente costuma recomendar que vocês façam. Durante a venda, né, sempre que uma venda ela é finalizada, né, com exec transec igual a zero, você deve escrever um arquivo não volátil falando transação aprovada, guardar ali o código da transação. E aí, no momento em que você manda a confirmação dessa venda ou um desfazimento, você apaga esse arquivo não volátil. E aí, se acontecer da venda ser aprovada, você escreveu o arquivo, mas você não enviou a confirmação porque caiu a energia, no momento em que você reiniciar a sua aplicação, você sempre lê esse arquivo e aí você vai ver, olha, tem uma transação aqui que eu preciso desfazer. E aí, qual que é o desfazimento que você vai enviar? Esse desfazimento específico por queda de energia. E aí, de repente, você vai estar pensando, aqui durante minha explicação, você falou sobre a confirmação e o desfazimento manual. Eu não vou usar essa funcionalidade. Eu não quero que o usuário ele tenha esse poder de decisão para definir se ele vai confirmar ou desfazer. Eu vou confirmar as vendas de forma automática, vou mandar esse primeiro status aqui e vai estar tudo certo. Então, por que a gente tem esses dois status de confirmação e desfazimento manual? Eu, particularmente, aí é uma opinião pessoal minha, eu acho que eles são bastante úteis no caso de eu ter uma transação pendente. Então, eu queria explicar, né, fazer uma pausa aqui na função de confirmação para explicar um pouquinho para vocês como funciona o caso da transação pendente. Eu estou lá, na padaria da esquina, enfim, no estabelecimento que está rodando a minha automação e fiz uma venda, maravilha. O cliente levou a mercadoria ou não, né? Aí vai depender da circunstância. Vou dizer aqui no meu exemplo que o cliente levou a mercadoria, né? Imprimiu o comprovante, mandei a confirmação, o cliente levou a mercadoria. Aconteceu alguma falha no envio dessa confirmação. Então, a venda, o status dessa venda para a gente, no nosso servidor, é que ela não foi confirmada. Então, essa venda ela vai ficar setada para a gente como transação pendente, que aí é o código de retorno, ele vai ficar tipo como menos 2599. A venda está pendente. Aí, quando eu vou lá na minha automação e eu tento fazer uma próxima venda, o que vai acontecer? Essa venda ela vai retornar um erro, né? Porque existe uma transação que está pendente. Então, essa segunda venda, o exec transec vai retornar menos 2599. E o que isso significa? Que eu preciso tomar uma decisão aqui. O que eu vou fazer com essa venda que está pendente? Eu vou confirmar ou vou desfazer? Eu não posso deixar uma venda pendente, porque enquanto essa venda estiver pendente, minha automação vai estar bloqueada, eu não vou conseguir fazer mais nada. Todas as transações que eu tentar executar vão retornar erro de transação pendente. E aí eu preciso definir se eu vou confirmar ou desfazer essa venda.
Então, o que, que eu costumo recomendar? Que você exiba uma janela para o usuário falando: olha, existe uma transação pendente, você quer confirmar ou desfazer. E aí, se a pessoa clicar em confirmar, você manda uma confirmação manual. Se ela clicar em desfazer, você manda um desfazimento manual, ok? Porém, tem mais uma informação que eu acho que é relevante a respeito da transação pendente que eu queria falar aqui com vocês. Quando eu vou enviar uma confirmação, eu tenho que passar os dados que estão especificados aqui: REC-NUM, localref, externalref. Quando a minha transação retornar um erro de transação pendente, não vão ser esses dados que eu vou ter que enviar para confirmar essa transação pendente. O que eu vou ter que enviar são outros dados. Quais são eles? Vou voltar aqui no dicionário de dados. Se eu pesquisar aqui por PND, eu vou ter aqui a lista de parâmetros relacionados à transação pendente, que são esses caras aqui. Então, por exemplo, para fazer uma confirmação de uma venda normal, eu tenho que mandar o REC-NUM da transação. No caso da venda pendente, é um REC-NUM também. Só que em vez de ser da transação atual, é da venda que estava pendente. Então, é esse PND. A mesma coisa para os outros parâmetros. Para uma confirmação de uma venda normal, eu tenho que mandar um pwinfo auth system. Então, para a venda pendente, eu tenho que mandar o PND auth system. Ok? E aí, mesma coisa vale para os demais parâmetros. E aí, obviamente, a decisão de confirmar ou desfazer uma transação pendente, ela pode ser deixada para o usuário, ou você, como automação, pode definir qual que vai ser o comportamento esperado para todos esses casos. É importante destacar que o estabelecimento comercial ele não vai receber o valor daquela venda enquanto ela estiver pendente. Então você precisa de fato confirmar ou desfazer essa transação.